Gente, boa tarde, né, a todos. Para quem está presencial, também tem uma turma também acompanhando de forma online. Então, a gente sempre tem algumas perguntas no nosso QR Code. Né? Por favor, ao longo do painel, por favor, façam as perguntas necessárias. Né? Para quem não conhece, a transição energética é a mudança do uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, para fontes mais limpas e renováveis, como a energia solar e eólica. Como disse Barack Obama, uma nação que não consegue controlar suas fontes de energia não pode controlar o seu futuro. Esse processo exige a participação de todos, da sociedade civil, governos e empresas. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre o tema, né, desse painel, que é o papel da sociedade civil e o chamado à ação. Eu vou dar a palavra para o Edmar. Por favor, Edmar. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite, né, para participar dessa mesa. Eu tenho muito interesse pelo tema desse seminário, né, Cidades e Transição Energética. Inclusive, no Instituto de Energia da PUC do Rio, nós temos uma linha de pesquisa que é Transição Energética e as Cidades. Estamos trabalhando com esse tema, já tem 3 anos. A gente tem, todo ano, feito um seminário sobre esse tema, que é o Enercity. A gente fez 2 anos já, esse ano fizemos uma nova edição, vamos fazer em maio do ano que vem, porque a gente identificou, né, que esse é um tema que está recebendo uma atenção, pouca atenção, no caso brasileiro. Né? O Brasil é um país que se posiciona como que tem a pretensão de ser um protagonista na questão ambiental, na questão da transição energética, em função das suas dotações de recursos renováveis, né? Biocombustíveis, né? Enfim, vento, sol. Então, esse governo, em particular, o governo federal, né, tem priorizado o tema da transição energética como um mote, né, da sua atuação política, das políticas públicas. Nós estamos aí às portas da COP30, que vamos organizar no Brasil, né? Mas, quando a gente fala de transição energética, é muito importante a questão do engajamento do consumidor de energia, né? Porque, no final de contas, quem decide qual fonte de energia vai ser comprada é o consumidor. O consumidor é que faz a escolha de qual carro comprar, se vai ser elétrico, se vai ser híbrido, se vai ser diesel. O consumidor é que faz escolha se vai andar de metrô, se vai andar de ônibus ou se vai pegar Uber. E cada escolha dessa tem um impacto na questão da transição energética e das emissões. Né? E é muito importante, então, que essa perna, né, que é a questão da demanda, esteja, de certa forma, incluída, né, na discussão, no debate sobre energia. Né? Há um certo receio dos governos, isso não é especificidade do Brasil, né, de propor políticas públicas relativas à transição que envolvem a demanda. Né? Tem uma diferença muito grande entre a oferta e a demanda de energia, que é o número de CNPJ versus CPFs envolvido. Né? Quando você vai fazer políticas para a oferta, você está tratando com poucas empresas. E o efeito político disso não é tão importante. Quando você vai tratar do lado da demanda, você vai afetar muitos CPFs. E isso pode ter um efeito político importante. Obviamente que tentar restringir as escolhas das pessoas é uma política que tem pouco, vamos dizer assim, empatia política, né? E não é disso que se trata. Não? Então, do que se trata quando a gente fala de trabalhar ao lado da demanda? Né? É empoderar o consumidor, engajar o consumidor para as tomadas de decisões corretas. Né? O consumidor, o consumidor e o lado da demanda, né? O cidadão, né? Para fazer as escolhas corretas, ele tem que estar preparado para isso. Né? E a gente tem feito pouco ou quase nada para engajar o consumidor
para ajudar o consumidor a tomar as decisões corretas, né? Então, eu acho que aqui essa é a primeira constatação. A gente precisa olhar pelo lado da demanda, senão você não vai conseguir fazer a transição energética. A outra questão que é importante é quem é a entidade pública, né, que tem contato com esse consumidor, que está lá na ponta, na relação direta com o consumidor, né? A entidade pública, principalmente, é o poder local. O poder local, quando você fala governo federal, estadual e municipal, o municipal é que tem mais contato com o público, seja na questão da educação, porque tem a responsabilidade da educação básica, seja na questão do transporte, e transporte é o principal ofensor na questão das emissões nas cidades, né? Seja na questão das edificações, né? Seja da questão da economia, da questão dos resíduos sólidos urbanos, da economia circular. Então, veja que tem no fim do dia, o poder local tem uma influência muito grande sobre o que vai acontecer, né, na transição energética. Eu costumo dizer que a última milha da transição energética é responsabilidade do governo local. Não adianta nada o governo federal fazer todos os esforços possíveis e o governo estadual, mas se o governo local não se engajar, vai faltar a última milha. E eu posso dar muitos exemplos disso, né? Na questão da mobilidade, por exemplo, né? De dar incentivos corretos para as pessoas tomarem as decisões corretas, né? Por exemplo, para citar no caso do Rio de Janeiro, não sei se os senhores já viram, possivelmente, como é que é a política tarifária da cidade do Rio de Janeiro para transporte público. Você andar de ônibus é mais barato do que você pegar um metrô. O metrô não emite nada, praticamente, e o ônibus emite muito. E eu já fiz até alguns exemplos, né? Se você escolhe o trecho que você vai andar no Rio de Janeiro, quanto mais que você emite escolhendo o transporte público, mais barato fica. Então, está claramente aí um exemplo apenas, né, de que a gente precisa, né, do engajamento do poder local, do poder, enfim, das autoridades que lidam com a mobilidade, para incluir a agenda de transição energética na sua política tarifária, né? Isso não vai acontecer sozinho, isso depende de regulação política pública. E não é o governo federal que vai dizer, que vai vir aqui e vai fazer esse trabalho, né? A mesma coisa eu poderia dizer, por exemplo, né, ainda na questão da mobilidade, para dar um exemplo, né, o Brasil está sendo um país, um país em desenvolvimento que está, nos últimos 2 anos, vem se destacando na questão dos veículos elétricos, né? E muitas vendas de veículos elétricos acontecendo, etc., etc. A experiência internacional mostra que, para você aumentar as vendas de veículos elétricos, existe a questão da infraestrutura de carregamento. Se você não tem uma política agressiva de construção de infraestrutura de carregamento para veículos elétricos, você vai ter uma venda inicial para aquelas pessoas que têm infraestrutura, que têm casa, que tem garagem, etc. Depois, você esbarra nesse problema. Só para citar, isso não é um problema de país rico, país pobre. Por exemplo, o Japão é um país super rico, carro elétrico tem uma difusão relativamente pequena, porque eles têm um problema de infraestrutura de carregamento, problema de parqueamento, espaço público. Então, é para dizer que, no Brasil, né, a gente até hoje não tem uma política, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, de espaço público orientado para carregamento de veículos elétricos. Quem vai fazer isso? Só pode ser a prefeitura. Quem manda no espaço público é a prefeitura. Então, só estou dando alguns exemplos para mostrar que a transição energética ela vai precisar, né, da participação, né, das comunidades locais, e é importante, quando a gente fala aí o chamado à ação, né, começando pelas autoridades locais, né? Eu estudei um pouco essa questão de energia no setor público. Quando você vê o papel do governo federal, né, lá tem o Ministério de Minas e Energia, né? A parte de energia, ela está no Ministério, tem o Ministério de Minas e Energia,
O Ministério do Meio Ambiente tem uma secretaria ligada lá, que é Clima e Energia. O Ministério do MIDIC tem uma secretaria. Então, um monte de áreas dentro do governo que lidam com a energia, né? No governo do Estado, em geral, tem secretaria de energia, não, todos os estados, às vezes não é uma dedicada à energia, mas com outras áreas também. Quando chega na prefeitura, morreu, não aparece a palavra energia. A palavra energia, às vezes tem secretaria de ambiente, mas energia não tem, né? Então, mais uma vez, chamando a atenção, porque essa última milha aí, ela está esquecida. Eu até escrevi um artigo no Globo, que o título era Transição Energética Cidades, né? O ponto cego da transição energética no Brasil. Porque a gente não tinha... Isso, veja, é uma crítica construtiva, não, porque tem a ver com a história do arranjo institucional do setor de energia no Brasil. Em outros países, as cidades, historicamente, tiveram um papel muito importante no serviço de energia, porque eles tinham empresas municipais de energia, distribuição de gás, empresas elétricas, o transporte público. Então, é muito comum, até hoje, você pega na Itália, a distribuição de gás, tem mais de 700 cidades, 700 distribuidoras locais de gás, né? O nosso arranjo foi um arranjo muito dominado pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, essa agenda ficou muito longe da realidade dos municípios, mas só que, para promover a transição energética, é preciso resgatar isso. Então, essa é a mensagem que eu trago aqui, né, que é importante. E aí, para fechar, qual é o papel dos municípios, né, nesse processo? Né? Eu vou citar alguns, né, exemplos concretos. Já falei aqui da questão dos veículos elétricos, vou falar aqui de um outro tema importante, que é, por exemplo, o tema da gestão de resíduos sólidos orgânicos urbanos, né? Lixo, né? A gente, na Europa, né, tem uma diretiva europeia que colocou como meta, né, acabar com o envio para os aterros sanitários do lixo orgânico urbano. Por quê? Porque quando você leva o lixo orgânico urbano para o aterro sanitário, você enterra aquilo lá, daí um tempo vai gerar metano. Uma parte desse metano pode até ser aproveitada via, enfim, perfurando poços, etc., mas uma parte vai vazar. Os aterros sanitários são grandes ofensores para o clima, né? Então, por isso que eles estão com essa política. Agora, para você não levar para o aterro sanitário, você tem que fazer uma política de coleta seletiva de resíduos sólidos orgânicos urbanos. Mais uma vez, quem é que faz a coleta seletiva? Vai ter que ser a empresa de gestão de resíduo de lixo. Não tem como. O governo federal não vai fazer isso. Aliás, o governo federal até lançou uma consulta pública agora, que era para lançar uma política, essa política, como tem na Europa, uma diretiva, uma diretriz, né, para a gente colocar essa política, né? A questão da mobilidade, a questão do carregamento de carro elétrico, não é só a questão do espaço público. Nos edifícios, os edifícios estão aí, os condôminos brigando, entrando na justiça, porque não tem um código de edifícios, de construção, que equacione a questão se pode ou não colocar carregamento nos garagens, quem é que paga, como é que divide. Então, é uma agenda muito grande, pessoal, que a gente tem na área de cidades de transição, né? E é muito importante esse engajamento. Daí a importância desse seminário, e queria, com isso, parabenizar a escolha desse tema aqui para o seminário, né? Obrigado aí pela atenção. É sempre muito importante, né, a participação do consumidor, né, ter mais consciência de tudo que ele tem à sua disposição, né? E você que está participando, né, aqui na palestra, também de casa, não deixe de fazer as perguntas do nosso QR Code, né, que está aqui do lado. Agora eu vou passar para a Marie, para ela fazer a sua explanação. Obrigada. Boa tarde a todos. Não sei se a apresentação... ok.
Agradeço novamente aí pelo convite, para poder falar um pouco sobre a política de mudanças climáticas no Estado do Rio de Janeiro e dar também um pouco de destaque em relação ao tema de energia. Então, pode ir passando? Tem um passador aí? Ah, obrigada, melhor. Primeiramente, queria contextualizar que o nosso Estado ele tem uma legislação específica que regulamenta e cria, né, a Política Estadual de Mudanças do Clima, e nós também temos alguns marcos importantes em relação à mitigação das emissões de gases de efeito estufa, e temos uma instância também de discussão e participação social, que é o nosso Fórum Rio de Janeiro de Mudanças do Clima. Nós já realizamos 3 inventários de emissões. Atualmente temos uma parceria com o Observatório do Clima, onde nós contribuímos e reconhecemos e validamos, né, as estimativas de emissões anuais. Vou falar um pouco mais sobre isso. E estamos no momento onde a gente está justamente trabalhando o nosso plano estadual de mitigação e adaptação. Quando a gente fala de mudanças do clima, a gente sempre trabalha esses 4 eixos, né? Então, a gente está falando sobre mitigação, ou a descarbonização, a adaptação aos impactos da mudança do clima, que já acontecem. A gente também traz uma ótica, uma lente especial sobre a questão de eventos extremos, por ser um Estado que é afetado muito por esse tipo de evento, e, necessariamente, também associado a esses eventos, as perdas e danos. Sempre com um olhar transversal de que, quando a gente fala sobre a transição energética ou a transição para uma economia de baixo carbono, que ela seja realizada de uma forma justa, que não impacte a economia e também as pessoas, e que a gente observe também a lente da justiça climática. Quando a gente fala também do chamado à ação, né, que é o tema dessa mesa, a gente reconhece a importância que a política de mudanças do clima ela não é uma política só da pasta de meio ambiente. Eu estou aqui representando a pasta ambiental, mas ela deve envolver os 3 níveis de poder, o federal, o estadual, o municipal, os diferentes segmentos, sociedade civil, setor privado e academia. E, quando a gente fala em mitigação e adaptação, a gente também trabalha com todos os setores, e aí a gente está falando aí da agropecuária, energia, indústria, infraestrutura, saneamento, cidade, transporte, mobilidade, então várias coisas que o nosso colega aqui já mencionou, que tem total interface, por exemplo, com essa agenda da transição energética. Mas, para cada um, né, dos segmentos, a gente tem diferentes perfis de emissão, a capacidade financeira de realizar essa transição, e a exposição à vulnerabilidade e aos riscos climáticos. Então, o próprio nível de atenção e prioridade que é dado em relação a esse tema. Então, esse é o desafio de implementar uma política de mudanças do clima. Como envolver a todos, mas considerando os diferentes perfis, níveis de participação e atenção e prioridade em relação ao tema. Aqui, nesse slide, eu falo um pouco mais sobre a estrutura da governança do Estado do Rio de Janeiro. E aí queria destacar o Fórum Rio de Janeiro de Mudanças do Clima. Ele foi criado desde 2010, mas nós efetivamente implantamos em 2023 o Fórum, finalmente, e realizamos, desde então, as reuniões periódicas. Hoje, nós criamos 4 câmaras temáticas e uma câmara específica é voltada para a mitigação. Também temos a Câmara Científica, que é para trazer a academia, para justamente contribuir nessa discussão do tema, além da Câmara de Educação Climática e também da própria adaptação. Para vocês também que queiram saber e acompanhar um pouco mais, né, do que está acontecendo em relação à política de mudanças do clima, a gente compartilha todas as informações no nosso portal. Então, ali tem todas as reuniões do fórum, o que vem sendo discutido, mas também toda a atualização em relação ao inventário de emissões, estimativas de emissões e também na agenda de adaptação, o que nós temos realizado. Então, ele está sendo sempre atualizado nesse portal. E, como eu mencionei, o primeiro marco, ou o instrumento mais importante da política é o Plano Estadual de Mudanças do Clima. Ele vai dizer justamente qual é o diagnóstico em relação às emissões de gases de efeito estufa e aos impactos da mudança do clima. A gente define as prioridades para a descarbonização e também para a adaptação, tendo um olhar específico pelos setores.
E também a gente trabalha com os diferentes cenários, né, de mudanças do clima e quais são as ações que são prioritárias para serem executadas. Atualmente, quem está executando esse contrato é o UFRJ. Nós celebramos esse contrato no ano passado. Ela está iniciando esses trabalhos agora numa fase inicial, mobilizando os atores para participar. E o fórum que eu mencionei antes é ele que acompanha a elaboração desse instrumento. No final, o que a gente gostaria, o que a gente espera de produtos dentro de cada um desses planos no plano de mitigação, ter justamente a modelagem dos cenários de emissões e como a gente reduz essas emissões, definir quais são as metas por setor de descarbonização, isso tem que ser feito de uma forma pactuada, e quais são os planos de ação para cada um dos setores. Em relação à adaptação, fazer análise e definição dos riscos e vulnerabilidades climáticas, qual é o nosso plano de ação. Sobre a mitigação ou a descarbonização, a gente trabalha sempre com 5 setores, conforme o Plano Nacional também trabalha: transportes, energias, resíduos, o setor de mudanças do uso da terra, de indústrias. O nosso plano vai trabalhar com 3 cenários, um de referência e 2 de mitigação, e, a partir, né, da análise dos setores e dos cenários, a gente vai estabelecer com os setores as metas. Vai revisar as metas setoriais e os planos. O Estado ele tem um decreto que estabeleceu quais são as suas metas de descarbonização, mas poucas pessoas conhecem, e ele também não reflete, teve uma discussão com os setores, então os setores não reconhecem aquelas metas que foram estabelecidas. Então, com esse plano também, a ideia é que a gente consiga, primeiro, atualizar essa meta, refazer primeiro os cenários, né, as estimativas, atualizar as metas e que essas metas sejam factíveis e que sejam dialogadas com os setores, né? Então, a ideia é atualizar o nosso decreto estadual. E a adaptação, enfim, ela trabalha diferentes áreas estratégicas que são impactadas pelas mudanças do clima, e quais são os principais fatores de impacto são os eventos extremos que eu havia mencionado. Então, essas tipologias de seca, inundação, precipitação, incêndio, aumento da temperatura, do nível do mar, tudo isso impacta a agricultura, a energia, a saúde humana, enfim, e essa análise conjunta é que a gente consegue ter análise do risco e da vulnerabilidade. Então, isso é que está sendo executado pela UFRJ também. Eu vou aprofundar um pouco mais a parte agora das emissões do setor de energia, mas só não queria deixar de falar um aspecto importante, que, conforme foi mencionado também pelo Edmar, que ele falou muito da importância do município. Não basta só ter um plano estadual de adaptação e mitigação, se os nossos municípios também não têm esse instrumento para conseguir implementar as ações no nível local. Então, considerando isso, nós celebramos uma parceria com a ONU Habitat e também com o governo federal, com o programa Adapta Cidades, onde nós teremos 54 dos 92 municípios, eles terão os seus planos de ação climática. E aí, desses, né, no Adapta Cidades, 22 vão ter de adaptação, mas com a ONU Habitat a gente não vai ter só de adaptação, a gente vai ter esses 56 com também de mitigação. Então, o município vai ter uma ferramenta para que ele consiga olhar como ele vai poder descarbonizar, né, ou então conseguir atingir, né, as metas de mitigação. Então, o apoio do Estado é um apoio técnico e financeiro para financiar esse instrumento. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de mencionar. E, se vocês quiserem acompanhar como esse trabalho está sendo executado, tem aí nesse QR Code o portal do Programa Ambiente Resiliente, que é o programa que a gente foca como os municípios eles podem avançar nessa temática das mudanças climáticas e na adaptação, e o Estado atua ativamente para que o município ele consiga avançar nessa agenda. Então, essa é a nossa iniciativa para fortalecer a gestão municipal no tema de mudanças do clima. E agora, entrando um pouco mais sobre a questão das emissões e remoções, conforme mencionei, nós temos essa parceria com o Observatório do Clima para ter atualizações anuais das estimativas de emissão para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós já temos no nosso portal de mudanças climáticas, e aqui nesse link vocês podem também ter acesso ao detalhamento de todos esses dados, né? Essa aqui é o dado mais recente das estimativas de emissões dentro dos setores. Então, para o ano de 2023, que foi publicado no ano passado, em novembro, nós esperamos ter a publicação do ano de 2024. Ele sempre é lançado na COP. Então, esse ano, a gente espera, inclusive, lançar a nova estimativa aqui no Rio de Janeiro com o Observatório do Clima, aqui no evento preparatório da COP.
no período de 3 a 5 de novembro. Eu vou começar, então, falando aqui sobre o padrão das emissões no contexto nacional e regional, destacando que o primeiro círculo é o estado do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, a cor em vermelho é o setor de energia. O setor de energia ele é o principal setor de emissão aqui no estado, por isso ele é tão importante, é o foco central dessa mesa. E vocês podem ver que ele é diferente do padrão do Sudeste e do Brasil, que o principal fator de emissão, muitas vezes no Brasil, é a mudança do uso da terra, que é o desmatamento no em verde. E no Sudeste ele já tem uma distribuição com agropecuária também, que não é o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os fatores de emissão, os setores são o setor de energia e o setor de resíduos também. Então, isso eu queria destacar. Esse foi o perfil de emissões do estado do Rio de Janeiro no ano de 2023, onde, como eu mencionei, 60% das emissões são do setor de energia e quase 20% do setor de resíduos, e os processos industriais são responsáveis por cerca de 10%. Uma coisa importante que a gente observa também é que houve uma redução, vamos dizer assim, consistente na última década em relação a padrões de emissão, onde a gente teve uma redução, uma taxa média de 1,6 por ano de redução em relação às emissões. Então, esse é um padrão interessante que a gente tem observado. No setor já agropecuário, o que a gente observa é que o principal fator de emissão é a produção animal. Então, como vocês podem ver em vermelho, é o que a gente chama de fermentação entérica ou produção de metano associado ao gado, então, tanto gado de corte quanto gado de leite. Então, essa é a principal característica da emissão do setor agropecuário no estado do Rio de Janeiro. Em relação ao setor de mudança do uso da terra e de florestas, o que é interessante ver, vocês veem uma barra, duas barras, uma superior e uma inferior. A superior é o que a gente tem de emissões e a inferior é de remoções, ou sequestro, né? E aí a gente vê que a barra inferior ela vem crescendo e ela chega, então, a ser maior do que a barra de emissões. Então, a gente tem, na verdade, um saldo líquido negativo. A gente sequestra mais hoje no setor de floresta e uso da terra do que emite, o que eu acho que é uma conquista muito importante aqui para o estado do Rio de Janeiro. E aí o que eu queria compartilhar é que, fruto disso, é muito do resultado que o nosso estado tem desde 2010, ele é consistentemente considerado pela SOS Mata Atlântica como estado que eles fazem esse acompanhamento para o Brasil inteiro em relação a esse bioma, que a gente é considerado desmatamento quase zero, né? Então, há mais de uma década, e a gente tem programas que contribuem justamente para isso, como o programa Olho no Verde, que é usar tecnologia para combater o desmatamento por meio de imagens de satélite, que a gente consegue identificar uma única árvore. E a gente também aplica a penalidade de forma remota, com um embargo remoto com o uso dessas imagens. Temos políticas também voltadas para a restauração, que sequestram, né, justamente o carbono, e, com isso também contribui para essa emissão líquida negativa. No setor de energia, detalhando ele, né, é importante destacar que a principal, vamos dizer assim, categoria de emissão no setor de energia é a produção de combustíveis, que responde por 50%, sendo que principalmente é o gás natural e o diesel, que correspondem a metade, praticamente, da fonte de emissão no nosso estado, por conta da vocação do setor de óleo e gás, né? E eu mencionei que tem uma consistência nos últimos 10 anos no balanço geral do Estado de redução. E quem puxa essa redução é o setor de mudanças de uso da terra, que eu falei que tem um saldo líquido, e o setor de energia. São os dois setores. A gente observa que houve uma queda consistente nos últimos 10 anos de 1,3% ao ano também. Esse é o dado interessante também para mostrar. Do setor de resíduos, é um setor que ele praticamente o principal fator de emissão, ou setor de emissão, conforme até o Edmar mencionou aqui, é a disposição final de resíduos, né, é a destinação dos resíduos, por conta do que ele já mencionou, a produção, né, de metano. E o que a gente pôde observar, ao contrário dos outros setores, é que na última década ele aumentou as emissões em 22,7%. E, para já finalizando, que meu tempo esgotou, em relação ao setor de processos industriais, o principal fator de produção, né, é o setor que produz metais, ele corresponde a quase 75%, né, 80% das emissões é o setor de produção de metais, guiado principalmente pelo ferro-gusa, que é um dos principais emissores também.
mas ele acompanha essa redução também das emissões no Estado também na última década. Então, quem também quiser entender como que o detalhamento de alguns setores que emitem, o Estado também tem um cadastro estadual de emissões. O portal do INEA, ele justamente dá transparência, né, aos relatórios de inventários de emissões que as empresas declaram no âmbito do seu licenciamento ambiental. Nós somos o único Estado que exige isso, e aí esses dados são compartilhados aqui, e aí é possível ver como que as emissões elas também têm, por setor industrial, ele tem se comportado. Então, era isso para poder contribuir com o seminário, atualizar, né, sobre as informações gerais em relação ao Estado e algumas iniciativas que nós temos. Obrigada. Alô? Maria, obrigado pela sua explicação. É muito legal, né, conhecer as políticas que estão sendo feitas pelo governo do Estado, alinhado com o federal e também com os municípios, né? Gente que está acompanhando a gente, né? A gente que está acompanhando a gente é muito ruim, né, falar. Aqui tem o nosso QR Code para vocês fazerem as perguntas, né? Quem está em casa também pode fazer as perguntas com o nosso QR Code. E agora eu vou passar a palavra para o Jorge. Tiago, obrigado pela sessão aqui do microfone. Agradecer mais uma vez o André Esteves pelo convite. Eu, na verdade, a partir de agora posso pedir música, né? Porque ontem participei 2 vezes, hoje estou participando uma 3ª vez, então já estou aqui, já recebi uma carteirinha de sócio-atleta, né, do Cidade Verde, mas é um prazer dividir, né, o palco aqui, a mesa com Marie, com a Cudimar, que eu não conhecia, né, e com a Alice, né, Alice Raj, já é uma companheiras, né, de jornada já de muito tempo, e com certeza estão acrescentando muito a esse painel. Bom, eu trouxe uma cola aqui, né? E eu prometo que eu tenho alguns pontos aqui que eu preciso apresentar e compartilhar com vocês. Assim como eu fiz ontem, né? Eu trouxe algumas informações que foram geradas de forma exclusiva aqui para esse evento, e hoje eu também vou estar compartilhando alguns spoilers de uma pesquisa que a Firjan vai lançar no final de setembro, uma pesquisa sobre o comportamento, a pesquisa ESG, né, que a Firjan vai lançar. Eu vou trazer um dado aqui inédito, né, e que vai ser compartilhar com vocês dentro do contexto aqui da minha fala. Já foi falado muito sobre a importância da transição energética, e para o setor industrial isso não é diferente, né? A transição energética não fala exclusivamente com clima e com meio ambiente, né? Fala para a indústria, principalmente, é um fator de competitividade, né? Então, é importante falar que também competitividade diz respeito à indústria do futuro e o futuro da indústria, e também a qualidade de vida das pessoas. Quando a Maria trata ali da transição justa, é porque a transição energética também é necessário incluir, né, as pessoas dentro desse processo. O Rio de Janeiro e o Brasil, né, eles têm uma oportunidade bastante interessante de escolha, nesse momento, do papel que eles precisam ocupar, né, nesse processo. Ou nós seremos protagonistas, porque temos os elementos para sermos protagonistas, tanto a nível estadual quanto a nível federal, ou seremos coadjuvantes nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono, com capacidades, né, de atração de investimentos, geração de empregos qualificados e abertura de novos mercados. A minha fala ela vai estar lastreada, vai estar seguindo aqui 5 pontos principais, né? Eu vou falar de oportunidades, eu vou falar, que eu já comecei nessa introdução, né, falar da oportunidade que o Estado e o país têm para ocupar o seu papel de protagonismo nesse processo de transição. Vou falar da nossa realidade, qual é a nossa fotografia, né, principalmente do país. Vou falar do papel das pessoas e da gente, né, nesse processo. Vou falar de inovação e também vou falar de reconhecimento, de como, né, a gente reconhece essas boas práticas.
Um dado que eu trago aqui para o início da nossa conversa, em 2024, foram instalados no mundo mais de 2.200 gigawatts de energia solar voltaica. Então, foi instalado ao redor de todo o mundo, né, cerca de 2.200, uma infraestrutura capaz de gerar cerca de 2.200 gigawatts de energia no planeta. Só para vocês terem uma noção da importância desse número, o Brasil tem, em capacidade instalada de geração de energia elétrica, cerca de 210, 215 gigawatts, ou seja, o que foi instalado somente de energia solar voltaica ano passado no mundo é 10 vezes o que o Brasil gera por ano, né, de energia de uma forma completa. Então, a transição energética já está acontecendo no mundo, né, através da mudança da matriz. O Brasil, logicamente, então a transição energética não é uma promessa e não é um assunto de futuro, já é uma realidade. E, nesse cenário, o Brasil ele é um país privilegiado em relação à sua matriz energética e à sua matriz elétrica. A matriz elétrica do Brasil hoje é composta com quase 87%, tem gente que fala 90%, de energia renovável. O Brasil hoje, a matriz elétrica do Brasil é hoje o que o mundo quer ser daqui a 30 anos. Então, isso é uma vantagem comparativa e uma vantagem competitiva muito, muito grande. Isso dá oportunidade, sem dúvida nenhuma, para que a indústria se beneficie na sua transição energética também, se utilizando energia renovável para transformar os seus processos em processos também sustentáveis. De moto, né? Interessante, São Paulo teve um grande debate sobre isso, aqui a gente não teve um debate significativo. A cidade, você vê que o trânsito da cidade está ficando bastante complicado com a questão de motos, a questão de segurança, muitos acidentes, etc. Mas isso tem que ser feito, isso é só para falar do coletivo, né? Tem que ser feito de forma... a política de transição, de redução de emissões, vai exigir, né, uma governança muito diferente da que temos hoje, né? E um esforço muito grande, porque é muito complexo, né? Afeta o dia a dia das pessoas, mas tem muitos exemplos no mundo. Então, assim, o principal é a questão da autoridade metropolitana de transporte. Isso é um tema que eu acho que poderia ser atacado. A outra questão é a questão da descarbonização do transporte individual, né? Aí vem muitas experiências no mundo, né, em outras cidades, de criar áreas, zonas verdes, né? E aí uma política para limitar o transporte coletivo, individual nessas áreas, buscar a questão da eletrificação do transporte, a questão do carregamento dos carros elétricos. Então, tem uma agenda aí enorme pela frente para descarbonizar a questão do transporte. Jorge, como é possível conciliar as atuações das esferas estadual, municipal e federal, considerando as diferenças políticas e os interesses econômicos? Pergunta o professor João Gilberto. Mas conciliar essas esferas em que aspecto? Se uma matriz energética mais limpa fortalece a indústria nacional. Ele complementa aqui, preserva o meio ambiente, reduz a poluição urbana, como incentivar a sociedade a adotar meios de transporte menos poluentes. Bom, vamos lá. O sistema, hoje, a energia que chega para a gente, né, independente do ponto de utilização, ela faz parte, ou ela é recebida através de um sistema integrado nacional, né? Então, quando se diz que 87% a 90% da matriz elétrica brasileira hoje é composta por energia renovável, quando eu aperto, né, o interruptor acendo a luz da minha casa, eu estou consumindo aquela energia, está sendo 87% a 90% também de origem renovável, porque eu trabalho num sistema integrado, né? Então, a energia que é gerada lá em Belo Monte, por exemplo, ela é injetada nesse sistema e distribuída de forma integrada para todo o país. A energia que eventualmente é gerada numa térmica aqui no Rio de Janeiro vai ser injetada nesse sistema e vai ser distribuída e utilizada de forma, né, harmônica por todo o sistema. A indústria ela olha para essa oportunidade, né, de se transformar nesse processo de transição energética em dois aspectos.
Primeiro, no aspecto interno, intramuros, né, naquilo que está dentro da minha responsabilidade, otimizando processos, modernizando os meus equipamentos, reduzindo efetivamente o custo da minha conta de luz que eu vou pagar no final do mês, ou produzindo mais com a mesma quantidade de energia, ou seja, tornando o meu processo mais eficiente. Então, isso é uma página, uma camada que a indústria trabalha no processo de transição energética, ou seja, se tornando mais eficiente, produzindo a mesma coisa com menos energia ou produzindo mais com a mesma quantidade de energia. Isso é ser eficiente. E o segundo aspecto, né, voltado para olhando, né, a etapa de transição energética pela indústria, é a tecnologia, buscando, né, e desenvolvendo inovação e tecnologia, olhando como é que daqui a 5, 10 anos os meus processos eles vão se tornar cada vez mais competitivos, né, olhando em relação, inclusive, ao mercado. A Maria trouxe um dado, né, que é bastante interessante quando ela faz o recorte ali do inventário de gases de efeito estufa do Estado do Rio de Janeiro e que mostra as emissões especificamente da indústria. E aí eu quero fazer um disclaimer, né? Dependendo da abordagem que é feito para as emissões de gases de efeito estufa específico da indústria, seja estadual, nacional ou mundial, esse percentual no total de gases de efeito estufa emitido, esse percentual ele varia de 4% a 12%, né, descontando aquilo que é Scope 3, vamos chamar assim. Então, aquilo que está relacionado diretamente ao processo industrial varia de 4% a 12%. Então, definitivamente, a indústria não é o maior emissor, né, de gases de efeito estufa, seja a nível local, seja a nível mundial. Mas, como eu falei, ela enxerga oportunidades para modernizar e otimizar os seus processos, se tornar mais eficiente e apostar em tecnologia e inovação, olhando o futuro, olhando o mercado, já que isso impacta diretamente o processo, a competição. Mas quando a gente olha aquele dado específico que a Maria trouxe do Estado do Rio de Janeiro, no recorte processos industriais, ele está muito, as emissões elas estão muito dominadas por dois setores, né, o setor siderúrgico e o setor de cimento, né, em que a gente tem eu diria, um dos maiores esforços dentro da indústria mundial para a redução das suas emissões. O esforço que o setor siderúrgico fez nas últimas 2 décadas para a redução da sua emissão por tonelada de aço produzido é impressionante. No Brasil, inclusive, serve de benchmarking para o mundo, né? E a mesma coisa o setor de cimento, né? Os dados que a BCP, né, Associação Brasileira de Cimento Portland, ela apresenta em termos da redução efetiva de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cimento produzido, também é benchmarking mundial. Tanto para cimento, produção de cimento, quanto para a produção de aço, os dados médios do Brasil por tonelada de produto produzido estão entre os 4 ou, às vezes, entre os 3 melhores do mundo. Então, esse também é um dado que é importante ser destacado e ser reforçado aqui. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito rico, esclarecedor. Acho que todos gostaram bastante, né? E agora vamos encerrar o nosso painel, o papel da sociedade civil e o chamado à ação.